Olá pessoal, sou o professor Eduardo Pécora, a gente está continuando aqui com as nossas videoaulas sobre Python da Liga Data Science. Então Python, nesse vídeo a gente vai falar de strings. Strings são textos, então basicamente a gente vai falar de manipulação de texto, certo? Então como é que eu defino uma string em Python? Com aspas simples, aspas duplas ou até aspas triplas, certo? E a string ela tem algumas características que eu vou descrever para vocês aqui. Então vamos lá. Ó, eu vou definir a nossa primeira string, certo? Que está escrito aqui. Ela vai se chamar TXT, ela é igual a UFPR é a melhor universidade do Paraná. E vou mandar imprimir essa string aqui, certo? Então, imprimiu a string, está funcionando bonitinho. Toda string ela tem um tamanho definido. E como é que eu sei o tamanho? O tamanho ele é dado pelo número de caracteres dessa string. Então, como é que eu vou saber isso? Eu vou usar o método len aqui e ele vai me dar o tamanho da string. Que tem essa string tem 41 caracteres. A string ela é imutável, certo? Então eu não consigo alterar a parte da string. Por exemplo, eu vou definir uma string aqui, s igual a Python. Certo? E eu vou tentar mudar a primeira letra ao invés de P para J. Né? Em vez de Python, eu quero que ele escreva Jython. Certo? E vai dar um erro. Aqui, diferente dos outros vídeos, eu usei uma estrutura que é o que a gente chama uma estrutura de tentativa e identificação do erro, né? Um try except. Ele vai tentar executar aquele comando, se der um erro, ele vai pegar e vai me apontar esse erro e ele não vai travar. Então, nas outras vezes, ele devolve a mensagem de erro e trava a execução. Aqui ele não vai travar a execução. É um artifício de programação aqui. Então, ele vai tentar mudar a primeira letra da string, certo? E se der erro, ele me devolve esse erro. E, efetivamente, ele vai me dar um erro aqui. Ó. Ele vai falar, ó, o objeto string não suporta esse tipo de modificação. Ou seja, eu não consigo mudar a string ali, o valor da string, certo? Mas eu consigo fazer outras coisas. Vamos supor que eu ainda queira, né, escrever o tal do Jython ali, não Python. Eu tenho a minha string S, né, que é Python. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova string, né, new S. E ela vai ser o quê? Vai ser o J e o resto dessa string aqui. Tá? Então isso daqui quer dizer que ele vai começar no primeiro caractere e vai até o final. Lembra que o Python ele começa a numerar a partir do 0. Tá? Então, aqui eu deixo a string do jeitinho que eu quero, né? O Jython, certo? Jython. Funcionou. Outra coisa, eu posso fazer uma atribuição em cima da mesma variável. Eu defini o Python como S e eu faço essa atribuição em cima da mesma variável. Então, quando eu atribuo um novo valor para a variável, ele esquece o valor anterior e agora só funciona essa. Então, eu consegui transformar a string do jeito que eu queria. Mas eu não consigo transformar ela sem criar uma nova atribuição. Até por isso que a gente fala que a string é imutável. Como é que a gente manipula strings? Então existem diversos métodos aqui que eu vou passar para vocês como que a gente pode fazer para brincar um pouco com esses textos no Python. Então, eu criei uma string aqui, certo? Essa string está escrito Python é incrível. Né? Só que tem um espaço antes e um espaço depois. Certo? Então o que eu vou fazer? Eu quero remover esses espaços em branco, né, no início e no final dessa string. Então o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova string, né, s_strip, né, que eu vou tirar esses espaços, que é o método strip, e eu vou falar que essa nova variável, ela vai receber o valor da string original, certo? S, mas aplicando o método strip. O método strip ele vai limpar as pontas, certo? E eu vou mandar imprimir aqui. Aqui eu usei uma outra estrutura de impressão também, né? Que ele é um texto formatado. Isso aqui aparece no Python, acho que 3.6 em diante só. Então eu estou imprimindo, a hora que eu ponho esse F aqui na frente, eu estou falando para o Python, ó, você vai imprimir um texto formatado. E é legal o texto formatado porque eu consigo colocar valores de variáveis dentro do texto ali. Então, sstrip, dois pontos, o que você vai fazer? Pega o valor da variável, certo? E imprime. Então ele vai colocar aqui a saída, ó, strip, dois pontos, Python é incrível, sem os espaços no começo. Isso é o que faz o método strip.
Próximo, né? Eu quero converter as strings em maiúsculo ou minúsculo. Isso aqui é bem útil quando eu quero comparar texto. Então eu jogo tudo em maiúsculo e tudo em minúsculo para não ter aquela diferença. Porque lembra que eu falei para você que o Python diferencia maiúsculo e minúsculo. Então, para converter para maiúsculo ou minúsculo, eu uso o método upper ou o método lower. Certo? Então ele vai converter para maiúsculo ou minúsculo. Python é incrível, né? Bonitinho. Próximo, né? Eu quero substituir parte dessa string por outra. Então aqui eu vou usar o método replace. Esse método replace ele vai buscar dentro da string uma substring e vai substituir por um outro. Por exemplo, a minha string replace, ela vai ser a minha string original, né? A original não, a strip, que é aquela sem os espaços, né? Vou chamar o método replace, vai buscar a palavra incrível e vai substituir por fantástico. E imprime para mim naquele print formatado. Replace é igual, Python é fantástico. Certo? Então eu identifiquei e eu troquei. Quero verificar se essa string ela começa com um padrão ou termina com um padrão. Isso aí é bastante útil quando a gente está trabalhando com arquivos. Eu quero saber se esse arquivo é TXT, é CSV, é um arquivo Excel. Então eu consigo trabalhar, por exemplo, identificar o final da string. Então começa com starts with, strip, starts with, Python. E ele vai me devolver um verdadeiro ou falso se essa string começa com a palavra Python ou não. E o final é a mesma coisa, né? Ends with, strip, ends with, tá? Exclamação. Então ele vai me devolver se ele começa ou não com uma exclamação, como a nossa string. Né? Ela começa com Python e termina com exclamação. Ambos os valores lógicos são verdadeiros aqui. Às vezes eu tenho uma string muito grande e eu quero quebrar ela em uma lista do que a gente chama substrings. Tá? Então, para isso eu vou usar o método split. Tá? O split, ele vai quebrar essa string. Então, vou colocar s igual a strip, ao string original, e o método split. Ele vai quebrar, ele vai criar uma lista. Eu vou explicar para vocês o que é lista no próximo vídeo. Tá? Mas ele vai criar uma sequência de strings. Tá? Então, a hora que eu coloco aqui, ó, vocês vão ver que ele vai criar este vetor aqui, onde o primeiro valor é Python, uma string Python, a segunda ele é uma string e o terceiro ele é um valor chamado incrível. Então, ele é uma lista com 3 valores. Python é incrível. Ele quebrou a string original utilizando os espaços. Certo? E eu posso juntar isso, né? Então, eu vou juntar como? Eu vou juntar com espaços, né, e vou usar o método join. Ele vai juntar essa lista numa nova string. Repare o seguinte, se aqui ao invés de espaço eu colocar asterisco, certo? E rodar de novo, ele vai colocar Python asterisco asterisco incrível. Na verdade, isso daqui ele é o separador. Né? Então, se eu deixo um espaço, ele junta com espaços e refaz a minha frase. Continuando a nossa brincadeira com as strings. Então, lembra que eu falei para vocês? Esse método split, ele me devolve uma lista. Então, a hora que eu dou o print split aqui, ó, Python é incrível, né? Três valores dessa lista, e eu mando ele imprimir o tipo dessa variável, ele vai falar que é uma lista. Aqui. Eu posso buscar dentro da string uma substring. Então eu quero saber, dentro da minha string original, Python é incrível, em que posição está a substring E. Ele vai me devolver o valor 7, que ele está na sétima posição. Lembra que o Python começa a contar do 0. Tá? E eu posso mandar ele contar também. Eu quero saber quantas vezes aparece a substring N. Eu uso o método count aqui. Então, a hora que eu rodo, ele fala, encontrei a string E na 7ª posição e o count aparece 2 vezes. Eu posso verificar se uma string ela é numérica, ou seja, se ela contém só dígitos. Tá? Então, para isso, eu uso o método isDigit. Então, a nossa string original, ela é uma string que não tem dígito. Python é incrível.
Então, não tem valores, então ele vai me devolver um false a hora que eu rodo isso. Mas se eu defino uma nova string, 1, 2, 3, 4, 5, é uma string que só tem dígito. Então, o isDigit, né? O método isDigit me devolve um true aqui. Certo? Então, é uma string que ela pode ser transformada num valor numérico depois. Ele é bastante útil quando a gente estiver trabalhando modelagem de dados de entrada ali. Uma outra coisa, eu posso, né, criar e substituir isso daí numa string formatada, né, que eu já falei para vocês um pouquinho atrás, mas vamos ver, vamos colocar uma coisinha a mais aqui, ó. Eu vou importar aqui uma biblioteca do Python ali, que é o sys, certo? Então, isso daqui ele vai me buscar, eu vou usar esse comando aqui para buscar a versão do Python, mas não se preocupa que eu vou fazer um vídeo só falando de como a gente usa essas bibliotecas, esses módulos do Python aqui. Tá? Então, por enquanto, você não precisa se preocupar com isso. Mas basicamente eu estou buscando ali no interpretador qual que é a versão do Python que eu estou usando. Tá? Então eu criei uma string chamada nome, uma outra string que é a versão do Python que eu estou usando, e eu vou criar uma string formatada, né? Que ela vai ser F, lembra? O padrão que eu falei é uma string formatada, começa com F, abre aspas, o nome é incrível, a versão atual é esta versão aqui. Então o que ele vai fazer? Ele vai buscar dentro do interpretador do Python qual que é a versão e vai me devolver. A hora que eu rodo isso, ele fala, a versão do Python que você está usando é a 3.10.12, né, de março de 2024, ele passa toda essa informação para mim. Então eu consigo criar strings novas, né, utilizando variáveis do meu código ali, certo? Dá para fazer também algumas operações básicas com string. Né? Por exemplo, eu criei duas strings aqui, né, um comprimento, oi, e o nome Alice, e eu vou criar uma string, que é a minha string mensagem, que ele é o comprimento mais vírgula, um espaço, mais um nome, mais uma exclamação. E ele vai criar Oi Alice. Ele vai juntar essas strings aqui. Então, na verdade, eu estou somando essas strings usando, né, o símbolo de soma aqui. Ele vai concatenando essas strings aqui e vai criando uma string nova. Eu posso fazer, bem entre aspas, aqui uma multiplicação de strings, né? Então, se eu tenho a string ha e eu quero ha, né, uma risada, eu posso falar, olha, pega essa risada aqui e multiplica por 3 e ele vai me imprimir 3 vezes o ha. Certo? Então eu posso brincar, falo que é uma multiplicação de string, não faz muito sentido matemático, mas basicamente ele vai concatenar n vezes aquela string. Gente, como exercício eu quero que vocês revisem isso daqui, baixem os arquivos, né, que está lá no nosso Git, revisem isso, comecem a brincar com as strings, ver o que você consegue fazer e o que não, certo? E eu quero agradecer aqui o João, que ajudou a fazer esses vídeos, e até o próximo vídeo. Grande abraço.